para o nosso básico do Espiritismo. E hoje, no básico do Espiritismo, nós temos o inverso do que tivemos no último, vai sair um atrás do outro, eu não sei se vai ficar na mesma semana. No outro nós colocamos nada é espírito e aqui nós colocamos tudo é espírito, não é um paradoxo. No outro a gente trouxe que, olha, muitas coisas são responsabilidades tuas, e nesse a gente está usando aqui o livro Dois Espíritos. O meu plural está complicado, eu não sei se é tensão, eu não sei o que é, final do ano é difícil, mas relevem, por favor. Então eu vou trazer o livro Dois Espíritos, parte segunda, do mundo espírito ou o mundo dos espíritos, capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Eu estou indo da questão 456 até a questão 557. Aderlei, por que você não trouxe isso da outra vez? Justamente porque aqui eu estou trazendo o contrário. Da outra vez eu não precisava embasar. Aqui eu vou usar o embasamento das perguntas. Então, na pergunta 525, Kardec a faz. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Os espíritos respondem, certamente, pois que vos aconselham. E aí nós estamos falando de positivo e de negativo. Se eu estou sintonizado com o bem, quem vai me aconselhar é o bem. Se eu estou sintonizado com a turma do contra, quem vai me auxiliar é a turma do contra. Por que eu chamo turma do contra e não turma do mal? Porque tem muita gente na turma do contra que nem está querendo fazer o mal. Ele acredita de verdade que ele vai te ajudar, só que ele não tem conhecimento suficiente para te dar aquela ajuda. Então, por isso, vigiar e orar. Você é responsável por você. Então, os espíritos, eles aconselham. Na 525A, Kardec pergunta: exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem? Isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Quer dizer, eles saem além do pensamento e eles vão lá fazer? Aí os espíritos respondem sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. E quando a gente pensa nisso de leis da natureza, a gente fica meio perdido. Mas aí ele completa essa mesma questão. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Notem, gostaríamos que nos vissem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. É assim que nós vimos os espíritos, né? Eles fazem milagres, eles têm uma varinha mágica que eles vão falar abracadabra, vão bater 3 vezes e a coisa vai acontecer. Por não ser assim, é que oculta, nos parece, a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural o que se executa com o concurso dele. Muito natural o que acontece na intervenção dos espíritos. É uma coisa tão natural, tão tranquila que a gente muitas vezes nem percebe. Nota, assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resultam o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre arbítrio. Então, enquanto eu acredito em acaso, eu estou lá acreditando que eu estou usando o meu livre-arbítrio. Quando muitas vezes eu sou sugestionado, me é sugerido, sabe? Olha, vai ser interessante para o Aderlei encontrar a trainee hoje, porque os dois estão muito abertos, a gente vai aproveitar para promover aquela conversa que eles precisam ter há anos. Então, eles fazem ali uma condução. Mas eu, quando encontrar a
trainee, e quando eu tiver essa conversa, eu vou entender que houve sim o meu livre-arbítrio. Mas foi uma coisa possibilitada. E por que possibilitada e não criada? Porque eu posso encontrar a trainee e não falar absolutamente nada com ela daquele assunto. André Luiz, nosso lar, encontra aquela pessoa de que ele fez mal no passado, e aí ele não fala nada num primeiro momento, mas ele se afasta dessa pessoa incomodado, e aí ele conversa com a enfermeira: olha, eu fiz mal a esse moço no passado e isso está me incomodando. Ela o aconselha dizendo: volta lá, conversa com ele, ele quase não aparece aqui. Aí André Luiz volta, conversa, é uma conversa até bastante produtiva, e aquilo alivia o coração do André Luiz e, consequentemente, da pessoa também, porque a pessoa fez a caridade de usar de indulgência com o André Luiz. E bem, provavelmente existia ali uma espiritualidade amiga trabalhando por trás para que esse encontro acontecesse. Não existe acaso, né, gente? A gente já sabe disso. Vamos entender um pouco mais. Na 526, tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos, com o objetivo que se dê de um acontecimento, quer dizer, pode provocar algum efeito, que aconteça algo. Por exemplo, um homem tem que morrer, sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse. E olha que interessante, porque isso é uma coisa que a gente se pergunta muito. Olha a resposta dos espíritos. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não as derroga, não as cumpre, não as fazem, não as provoca, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. Então, eles não vão manipular ali para que a lei não aconteça. Mas eles explicam para a gente, dá uma olhada, eu estou bem aqui, ó, eu estou bem aqui. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer, né, ir embora de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Ou seja, aqui o homem ainda teria a decisão de não subir a escada. Ele poderia dizer: não vou subir essa escada hoje. Essa escada está com aspecto podre. Essa escada não está boa. Ele tem 90 quilos, vai selar um telhado daquelas telhas pequenas, é na ponta e no meio. Então, na ponta não tem perigo nenhum, no meio ele tem que tomar todo o cuidado do mundo, então ele não toma cuidado, ele vai descer telha abaixo quando ele não tiver cuidado no meio. Se durante todo o trabalho ele tiver todo o cuidado do mundo, não tem como ele cair na telha. Então, é isso que os espíritos estão nos trazendo aqui. A Marivalda bota aqui pra gente. Aderley, aproveitando o exemplo da escada, poderia os espíritos inspirarem a pessoa também a não subir a escada e com isso acontecer um livramento? O livramento chamado pela igreja evangélica de livramento é chamado no espiritismo de merecimento. Então, se por motivo A, B, C, D, acontece de que aquela não é a hora da pessoa, não seria aquele momento, então os espíritos vão sim sugerir para ela não subir. Olha, não sobe essa escada. Acontece casos em livros, eu não lembro agora especificamente o livro, não lembro e não vou lembrar, obviamente. Eu tenho uma memória de bate-pronto, gente, é bate-pronto. O que eu lembro vem na cabeça e eu já solto. Então, se eu digo não lembro agora, não adianta eu vasculhar porque eu não vou achar. É um erro. Então, tem um livro que a pessoa tá indo numa determinada direção, essa direção não vai ser boa e simplesmente acontece uma série de eventos em que ela muda de direção. Pronto. São os espíritos operando para que isso não aconteça. Mari, eu espero que eu tenha ajudado. E quando acontece o livramento, é porque não chegou a hora do desencarne, aí, Mari, cada caso é um caso. Quando acontece, vamos usar o termo de livramento para falar a mesma linguagem que você, porque o que eu entendo, vamos
vamos ajustar. Quando eu falo em livramento, eu estou dizendo que livrou a pessoa de algo que ela teria que acontecer, que aconteceria, algo que tinha tudo para acontecer e por algum motivo não aconteceu. Esse é o livramento. Quando eu penso em merecimento ou tempo certo, eu já vou ter uma outra visão, porque o merecimento ele pode partir de mim, como ele pode partir de pessoas queridas, como pode partir de espíritos simpatizantes. Então, quando chega a minha hora, acabou. A Derlei tem que desencarnar no dia X, no horário Y. Gente, é dia X, é horário Y. Está lá e assim vai ser melhor para todos. Existe uma programação. Por algum motivo, a gente precisa que o Aderlei tenha uma prorrogação. Chico teve, Divaldo me parece que está tendo, quem conhece o Paulo Neto já está numa prorrogação aí muito grande, então ele precisa ter uma prorrogação, então eles vão fazer com que tudo ocorra para uma prorrogação. Mas quando a gente lê os livros do André Luiz, a gente vê que na separação ali dos óvulos, dos espermatozoides, o espermatozoide que é fecundado é justamente aquele que tem todos os leques de possibilidades, inclusive o tempo correto para desencarne, se vai ser por morte natural, morte do corpo, se vai ser uma transição por morte natural, se vai ser uma transição por acidente, se vai ser uma transição que vai acontecer no meio de um grande evento, se vai ser sem evento nenhum, se ninguém vai poder socorrer na hora, a pessoa vai transitar sozinha, se vai estar todo mundo junto na hora e a pessoa vai transitar naquela hora. Então, esse livramento aí, Mari, ele é na hora da pessoa. São poucos os casos em que você vai antes da hora, mas acontece. E isso também está no range, nas possibilidades, nos grupos ou no grupo de programação. Então, no meu grupo de programação reencarnatória, a Derlei transita entre os 50 e os 90. Olha, range grande. Chegou nos 50, o que acontece? O Aderlei começou a trabalhar a si mesmo, ele está no bem, ele já está começando a se acertar com o periquito, ele já pediu desculpa ao papagaio, ele já está conectado com a natureza, então ele precisava disso, então ele tem mais um período. Chegou ao próximo ponto, vamos chamar de 10 em 10. Ele tem, então, que transitar os 60, mas quando chegou nos 60, ele já cumpriu aquilo que ele deveria cumprir aos 60, mas ainda falta o que ele deveria cumprir aos 70, então vamos aos 70 até chegar aos 90. No 90, realmente, ele tem que transitar. Essa é a programação dele. Mas digamos que aos 50 ele já cumpriu tudo, não resta nada. Então vamos trazê-lo de volta aos 50. Gente, a gente precisa abandonar a ideia de que voltar para o plano espiritual é ruim. Voltar para o plano espiritual é um presente. Voltar para o plano espiritual é uma dádiva. Voltar para o plano espiritual é uma glória. É bom para aquele que vai no seu tempo. Suicídio, não. Sem suicídio. Voltou para o plano espiritual, no tempo certinho, do jeito certinho. Gente, você está recebendo. Eu lá vou ter uma série de coisas que, puxa vida, vão me melhorar muito mais depois que eu saio daqui. Então, eu espero ter respondido. A Marivalda bota lá gratidão pelo esclarecimento, a gente quem agradece, Mari. E é isso que a gente quer dizer, que tudo é espírito. O que tem que acontecer, há de acontecer. O escândalo vai acontecer, mas ai daquele que deixar o escândalo acontecer. E com isso tivemos aqui o nosso básico do espiritismo, que é aquilo que a gente traz, o básico do básico, para nos auxiliar e nos guiar hoje e sempre.